Aninha, vamos dar um pulinho lá na capital federal, porque o governo está prometendo liberar uma grana considerável. É bilhão pra caramba pra comprar vacina, ou as vacinas. Não, então, sobre as vacinas a gente tem que liberar essa grana, tem que dar o prazo que o STF pediu para que seja apresentada uma data de início, uma data de encerramento da vacinação. E tem agora a história que pintou aí de um termo de responsabilidade que pode ser exigido para quem topar tomar a vacina caso haja uma aprovação emergencial. É muito assunto, hein, Ângelo Nascimento? Boa tarde. Oi, Ângelo. É isso mesmo, Ana Paula, Joel, muito boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente, né? São diversos assuntos e todos eles, claro, relacionados à vacina contra a Covid-19 aqui no país. A começar, então, pela Câmara dos Deputados, que tem expectativa de votar hoje ainda a inclusão do Brasil em uma aliança global para o acesso a vacinas. A expectativa era que essa votação tivesse início às 10 horas da manhã, na sessão de 10 horas, mas não foi possível. Por quê? Porque o presidente da Câmara dos Deputados está envolvido, então, na articulação, justamente para poder definir o nome que vai substituí-lo lá na presidência da Câmara. Então, a expectativa é que essa sessão seja retomada e, na verdade, comece daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde. Agora tem essa outra medida provisória, aí já é, então, que vai ser assinada, deve ser assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente está falando de um montante de 2 bilhões de reais, que vai ajudar aí justamente também para subsidiar essa questão das vacinas, mas também logística, temos as compras de insumos e também até mesmo na campanha nacional de imunização. O que o governo trabalha com o universo atual, então, de vacinas aí, do qual o governo trabalha? Primeiro, aquela vacina de Oxford, né? 100 milhões de doses, a expectativa de que cheguem, então, entre 14 e 15 milhões já a partir de janeiro, esse total de 100 milhões, um pouquinho mais de 100 milhões, até o fim, então, do primeiro semestre do próximo ano. Também foi pago 2 bilhões de reais para transferência da tecnologia para fazer a produção aqui no Brasil. Tem aquele COVAX Facility também, né, que é um consórcio internacional, foi assinado também, mais de 40 milhões de reais. Já as doses deve atingir pelo menos 10% da população brasileira. Outro ponto ainda em relação a essa medida provisória, a expectativa é de que o governo federal, principalmente o Ministério da Saúde, tendo essa medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, pessoal, venha endossar aquele discurso de que vai comprar todas as vacinas que estão em desenvolvimento, né? Inclusive a Coronavac, a vacina chinesa, e ontem, inclusive, quem destacou isso para a reportagem da TV Band foi o ministro da Saúde, dizendo que está aberto para a compra de todas, desde que tenha, então, um aval, ou seja, o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por enquanto, ainda não se fala sobre o cumprimento daquele prazo do Supremo Tribunal Federal que você destacou, Ana Paula. Tem que ainda ser definido isso, nessa data tem que ser definida de início da vacinação, então, contra a Covid-19 aqui no país. O prazo ainda está em andamento, então, ainda aguardando essa resposta do Ministério da Saúde, determinação do ministro Ricardo Lewandowski, que ontem, então, teve essa fala, né, do presidente Jair Bolsonaro a apoiadores lá no Palácio da Alvorada em relação de criar, então, as pessoas terem que fazer uma espécie de registro, né, se aquelas que forem tomar a vacina. A gente vai acompanhar essa fala dele agora, inclusive. Devo assinar amanhã a medida provisória de 20 bilhões para comprar a vacina, não obrigatória. Vocês vão ter que assinar o termo de responsabilidade que é tomar. A Pfizer, por exemplo, a Pfizer é bem clara no contrato, não nos responsabilizando por efeitos colaterais, é bem claro. Já tem gente que quer tomar, então não toma, a responsabilidade é tua. Para quem está bem fisicamente, não tem que ter muita preocupação. Agora, a preocupação é que tem o idoso, que tem doença, o pessoal gordinho também, pessoal gordinho, barrigudo. Já é sabido, né, Ana Paula e Joel, que o presidente Jair Bolsonaro defende, de fato, essa questão da vacinação ela não ser obrigatória, ela ser, então, opcional. Isso, portanto, já tinha sido falado pelo presidente em outras ocasiões. Mas essa fala especificamente, ela gerou uma repercussão, inclusive, entre especialistas, porque falam o seguinte: olha, não tem amparo legal, isso caberia até mesmo o Legislativo discutir. O próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou que essa questão da obrigatoriedade da vacina, quem tinha que assumir o protagonismo dessa discussão era o Legislativo, e com a grande preocupação, então, dos especialistas é justamente dificultar o acesso dessas pessoas ao Sistema Único de Saúde e também desestimular as pessoas, ou seja, que as pessoas desistam de tomar essa vacina. Então, é todo esse cenário que a gente tem e tudo isso em torno dessa vacina contra a Covid-19. É isso, é um enrosco que ainda, pelo jeito, vai demorar para ser encerrado, Joel. E hoje, inclusive, eu não sei se você quer perguntar mais algo para o Ângelo, senão já... Não, para mim tá Então, obrigada, tranquilo. Ângelo. Valeu, Ângelo, um abraço para você. Tá? Até amanhã. Abraço para vocês também, até.
Eu ia só colocar aqui no ar para o nosso ouvinte acompanhar o que falou um pouco mais cedo o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Ele foi entrevistado aqui na Rádio Bandeirantes. A gente ouviu aqui na fala do presidente Jair Bolsonaro, ele comentando que quem quiser tomar, vai lá e toma. Sim. Se você tiver alguma doença, se você for gordinho, ele usa outros termos aqui. E o Gilmar Mendes foi questionado hoje durante a entrevista aqui que ele concedeu à Rádio Bandeirantes, ao José Luiz da Atena, sobre o que ele achava da obrigatoriedade do uso da vacina, né, da vacinação, que é um assunto que está realmente na pauta do STF, como o Ângelo comentou. E ele respondeu que, de uma maneira ou de outra, de forma direta ou indireta, ele acha que a obrigatoriedade ou a vacinação ampla vai acabar acontecendo, e ele vai explicar aqui por quê. Ou pelos meios legais normais, ou pelos meios indiretos, nós vamos chegar, talvez, se não à universalização, nós vamos chegar a um plano bastante amplo de vacinação. Por exemplo, as escolas certamente exigirão que as crianças que sejam matriculadas estejam vacinadas, como costuma acontecer. Talvez os clubes para os seus visitantes, talvez nas empresas onde as pessoas trabalhem. E também, Joel, ele falou sobre a Coronavac, né? Ele foi questionado se ele acha que o STF tem que legislar a respeito disso, se é possível que o governo, de fato, lance um programa de vacinação sem esse imunizante. E ele falou que é importante que ele seja incluído, sim, e que tem que prevalecer a conversa de adultos, ó. Eu tenho a impressão de que isso tudo tem que ser trazido. Aí a vantagem desse julgamento que nós estamos iniciando é trazer isso para um denominador comum. Se de fato o Butantan lograr, como tudo indica que logrou, produzir essa vacina, isso precisa ser reconhecido e comemorado. O importante é ter conversas nesse plano, conversas de adulto. Vamos deixar o folclore político de lado e assumir todos nós as nossas responsabilidades.